A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, pastora Cláudia Breves Cardoso aqui, mais uma palavra de vida para nós. Abra comigo 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2, que nos diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha que tremendo! As nossas mãos tocaram a palavra da vida, nossos olhos contemplaram aquela vida que foi manifesta. Nós vimos, nós testificamos, nós anunciamos essa vida que estava com o Pai agora foi manifestada. Essa palavra é muito profunda, tem despertado em mim um sentimento tão grande. Cristo Jesus, ele é a manifestação da palavra da vida. Jesus Cristo, quando veio em carne e habitou entre nós, ele é exatamente a manifestação da palavra da vida. Aqui João relata que os discípulos puderam tocar na palavra da vida, puderam ver, puderam ouvir a palavra da vida. Eles puderam anunciar e testificar, porque estavam ali com ele. O versículo 3 de 1 João 1 diz: o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quando temos comunhão com Jesus, na verdade, nós temos comunhão com a própria palavra viva, com a própria palavra viva. João capítulo 1, no seu evangelho, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o que é o verbo? É a palavra em ação. É a palavra em ação. E nós, quando temos intimidade com Jesus, nós estamos vendo a palavra, ouvindo a palavra, testificando a palavra, tocando a palavra, sendo tocados pela palavra, vivendo essa palavra. E Cristo, ele vai se manifestar. Há uma promessa, né? Ele se manifestou e ele quer se manifestar na tua vida. E através da tua vida, ele vai se manifestar neste mundo. A Bíblia diz assim, aqui continuando a estudar mais e mais, né? Fala de um gozo, de uma alegria que se cumpre. Olha aí o versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, a gente passa a ser feliz, a gente passa a ter alegria quando tem comunhão com Jesus. Ele é a palavra manifestada. Então fala desse gozo, dessa alegria que se cumpre em nós quando temos comunhão com a palavra da vida, a pessoa bendita de Jesus. Em Apocalipse 19, de 10 a 16, fala quem é o verbo de Deus. Ali fala que Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus, né? Então ele diz que realmente, versículo lá em João 1, 2 e 3 diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4 de João 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5 de João 1 diz: e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E no versículo 14 de João 1 ele completa: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando o verbo se fez carne, quando a palavra de Deus, ela se fez carne na pessoa bendita de Cristo Jesus e passou a habitar entre nós, nós começamos a ver, né? João relata, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nós passamos a experimentar, né? Experimentar essa luz, essa graça em nós. Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador e passa a tê-lo habitando em você,
você tem na sua vida a palavra de Deus manifestada. Então, mesmo que antes de Cristo a sua vida tenha sido sem paz, sem alegria, sem sentido, sem objetivo, uma vida sem amor, hoje não. Hoje, a partir de Cristo Jesus, você passa a ter alegria, amor, sentido na tua vida. Você que ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, eu te convido hoje a dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu abro meu coração para te experimentar, para receber a palavra de Deus manifestada em mim. Porque aí então, meu querido, minha querida, tudo aquilo que está escrito na Bíblia passa a existir em você, passa a acontecer, né? As verdades de Deus, os mistérios de Deus, as revelações de Deus passam a acontecer na tua vida. Porque Cristo, quando entra em nossa vida, Ele manifesta a palavra. Olha que lindo. É muito, muito tremendo, né? Colossenses 1,17 diz assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, como disse João 1,3, todas as coisas foram feitas por Ele. Então, muitas das vezes você diz assim: eu não posso mais, eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite, eu sinto que eu não vou conseguir ir além. Só que se Jesus se manifestar em você, você vai além. Porque quem faz todas as coisas é Ele. Antes de existir homem, animais, plantas, o mundo e tudo que nele há, antes de tudo, Ele já era. Antes da sua dor, Ele já existia. Antes das aflições que você passa, Ele já existia. Ele é antes de todas as coisas, aleluia. Então, se Ele foi capaz de criar todas as coisas, Ele é capaz de recriar. Ele é capaz de dar a você um recomeço. Ele é capaz, aleluia, né, de fazer da sua vida uma nova história. Então, você precisa crer e orar e dizer: Senhor, eu quero Jesus na minha vida, eu quero a sua manifestação, eu quero a palavra viva em mim. Aleluia. 1 Coríntios 12:7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E aí ele vai falando de vários dons que são distribuídos pela manifestação do Espírito de Deus. Olha que tremendo, 1 Coríntios 12, de 7 a 11, você vai ver que o Espírito Santo, quando se manifesta no homem, ele começa a distribuir a cada um dom para a glória de Deus, para aquilo que é útil. Nós entendemos no Velho Testamento de um jovem, uma criança que foi um presente de Deus a uma mãe. Essa mãe, ela era estéril e Deus abriu sua madre, que foi Ana. Lá em 1 Samuel, desde o capítulo 1, você vai ver essa história. E diz a palavra de Deus que essa mãe, em gratidão a Deus por ter ficado grávida, ela entrega essa criança para servir ao Senhor dentro do templo, né? E essa criança vai morar ali no templo, aprendendo tudo e servindo a Deus. Mas a Bíblia diz no capítulo 3 de 1 Samuel 21, diz assim: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. No capítulo 3:1 diz que naquele tempo não havia visão manifesta. Não havia visão manifesta, mas Deus o chama. Deus se manifesta a Samuel, né? Você pode ler isso no capítulo 3 de 1 Samuel, de 1 a 21. Então, olha que tremendo. Numa época de corrupção, numa época de idolatria, de feitiçaria, de pecados, numa época em que não era manifesta a palavra, numa época em que não acontecia, Deus não se manifestava ali, não podia, não tinha corações abertos a senti-lo, o que ele faz? O Espírito Santo de Deus se manifesta. O Espírito Santo de Deus se manifesta a Samuel e fala com Samuel. Samuel dormindo, ele escuta: Samuel, Samuel. E ele vai levantar a pergunta se o sacerdote Eli queria falar com ele.
E o sacerdote disse: vai dormir, eu não te chamei. Isso acontece por 3 vezes. Quando chega para a última vez, o sacerdote Eli se lembra, né, se recorda, parece que ele acorda um pouquinho mais e se recorda de que Deus existe e que Deus fala. Porque por fim, irmãos, quando a gente já não está mais acostumado com a manifestação de Deus, com a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, no meio da nossa vida espiritual, a gente começa a achar tudo normal, tudo corriqueiro, e a gente já não tem mais, não se lembra mais como Deus manifesta. E hoje ele me trouxe através desse áudio para lembrar você: eu existo, eu sou o Espírito Santo e eu me manifesto ainda. Abra o coração para a minha manifestação, porque sem a minha presença você não vai vencer as batalhas espirituais a qual você está passando. Sem a minha manifestação, aleluia, você não vai conseguir vencer as tentações da carne que você passa. Então você precisa recordar, você precisa se lembrar que o Espírito Santo se manifesta, amado. Louvado seja Deus. Há a manifestação da palavra de vida através de Cristo, mas também há a manifestação pelo Espírito Santo. Antes de tudo, ele sempre existiu. Ele pairava sobre a face das águas. Lá em Gênesis 1, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas antes de tudo. Antes de tudo. Então eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele quer se manifestar a você como foi a Samuel. E Eli, se lembrando do Espírito Santo, disse: olha, Samuel, se você ouvir de novo a voz Samuel, Samuel, você para ouvir e você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Será que hoje não é o dia de você parar a sua correria, de você aquietar a tua mente, o teu coração que está como um vulcão fervilhando, respirar fundo e dizer o seu nome, como eu vou dizer o meu: Cláudia, Cláudia. Pare um pouco e diga agora para Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, a tua serva ouve. Então você pode agora parar, você pode agora respirar fundo, sentar um pouco, parar com a correria, parar com o desespero e lembrar que o Espírito Santo sempre existiu antes da sua inquietação e que você vem agora trazê-lo de volta para a tua realidade. Diga para ele: Espírito Santo, fala, se manifesta, porque a tua serva, o teu servo ouvem. Aleluia, louvado seja Deus. Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Cristo deseja, pelo poder do Espírito, se manifestar em você, para que você também venha se manifestar com ele em glória, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Você, como filho de Deus, como filha de Deus, precisa se manifestar, precisa mostrar ao mundo que há Cristo em você, que há mudança em você. Olha que palavra gloriosa a qual o Espírito Santo, né, tem falado conosco. Que coisa linda. 2 Tessalonicenses 1,7 nos diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Vai chegar a hora, vai chegar o momento em que Jesus Cristo virá. E ele vai se manifestar em glória como Senhor, e todo olho o verá, e nós teremos com ele o descanso necessário. Hebreus 9, 26, 24, 25 e 26 nos diz que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, mas no céu perante a face de Deus, nem para se oferecer muitas vezes, né? Como o sumo sacerdote fazia, entrando de ano em ano no santuário com o sangue alheio. Não. Ele diz aqui que, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, de uma vez por todas, uma vez só, né? Uma vez ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha que palavra linda. A manifestação de Cristo foi única e suficiente.
não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue, para nos purificar de todo pecado, para nos preparar para que quando ele se manifestar em nuvem de glória e todo olho contemplar a sua volta, a sua vinda, nós estejamos prontos, irmãos, estejamos prontos pelo teu sangue sobre a nossa vida. Olha que palavra tremenda, né? Que coisa linda, louvado seja Deus. 1 João 3,2 nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, aleluia, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, versículo 3, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, se eu tenho a esperança que Cristo voltará e vai se manifestar para que os meus olhos o contemplem, se eu tenho essa esperança e essa certeza, eu preciso me purificar, eu preciso viver em santificação, como Ele é puro, para que eu possa habitar com Ele. E olha o que diz 1 João 3,8, é muito forte esse versículo, ouça bem: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está ouvindo bem? O Espírito Santo nos diz através da palavra que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha que palavra tremenda. Se você tem Cristo em você e você crê nisso com toda a convicção, Ele está em você, Ele vai te dar poder e Ele vai te dar capacidade para desfazer todas as obras que o diabo implantou no seu caráter, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, de agir e ver. Ele tem poder para isso. 1 João 3,10 nos diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, ele não é de Deus. Temos que ter essa diferença. Quando Cristo se manifesta em mim, quando Cristo se manifesta em você, nós praticamos a justiça e praticamos o amor. Quando nós somos injustos e quando nós não conseguimos amar, Cristo não está se manifestando através de nós. 1 João 5,9 nos diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nós conseguimos viver, nós conseguimos andar de acordo com a vontade de Deus, somente na manifestação de Jesus em nós. Que palavra tremenda. E olha o que diz Marcos 4:22, que coisa tremenda. 21 e 22. Ele fala que uma candeia não foi feita para ser colocada debaixo de um cesto ou debaixo da cama. Não, a candeia foi criada com a intenção de ser colocada no alto, no velador, para iluminar toda a casa. E ele diz no versículo 22 de Marcos 4, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Aleluia! E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Amém? Jesus veio para brilhar, para se manifestar ao mundo como Salvador, mas Ele também deseja que os seus filhos, Ele não deseja que seus filhos fiquem debaixo de um cesto, fiquem dentro do quarto com a porta fechada, fiquem trancados numa caverna, fiquem calados debaixo da cama. Não, Ele quer que os seus filhos manifestem sua glória, porque quando você é honrado, o Pai é honrado. Aleluia, louvado seja Deus, se manifeste a glória de Jesus, que haja a manifestação da glória de Cristo na sua vida. Louvado seja Deus, você é uma candeia que não foi feita para ficar debaixo da cama, você é uma candeia que Jesus vai iluminar para manifestar a luz dele ao mundo. Não há nada que haja encoberto, que vai deixar de ser manifesto. Não, o Senhor vai manifestar a sua glória através da sua vida. É essa a intenção dessa palavra. Marcos 4, 21 e 22. Evidentemente que há pessoas que pegam o versículo 22 para dizer: o pecado oculto vai ser revelado, o problema que não foi encontrado vai ser revelado. Sim, mas se lermos o contexto do texto de 4, 21 e 22, você fica sabendo que é isso que Jesus quer.
Ele veio para brilhar e se manifestar ao mundo como Salvador. E cada pessoa que nele crê também vai brilhar a sua luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. Aleluia! Chegando ao final dessa palavra, nós vemos que Lucas 2, 28 a 35, diz que no templo, quando Jesus nasce, Maria e José levam Jesus para ser consagrado, e lá tem um homem justo, temente a Deus, chamado Simeão. E quando ele toma Jesus nos braços no templo e o abençoou, ele disse para Maria, sua mãe, que o Senhor poderia despedir agora seu servo, porque os seus olhos viram a salvação de Deus. E olha o que Simeão profetiza sobre a vida de Jesus. Ele é luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo de Israel. E disse ainda, uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão, então, tomado pelo Espírito Santo, ao consagrar Jesus bebezinho ainda no templo, ele profetiza que Jesus era a luz que ia se manifestar, que Jesus era a luz, e através do sofrimento de Cristo, ele iria manifestar os pensamentos de muitos corações, ele iria sondar corações, para ser o Salvador do mundo. Olha que palavra tremenda. E eu encerro dizendo sobre a manifestação e as suas consequências. Lucas 17:30 nos diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Se você ler Lucas 17, de 26 até o 36, você vai ver como será na manifestação de Cristo, quando ele voltar. Vai ser como nos dias de Noé. Vão vir notícias do céu, profecias do Senhor na palavra estão dizendo, estão se cumprindo. O dilúvio os surpreendeu, dia de surpresas. O dia da manifestação do Filho do Homem vai ser dia de grande surpresa. Vai ser como nos dias de Ló, quando a vida corria normalmente. Um casava, outro comia, outro se alegrava. E de repente Jesus, lá no tempo de Ló, veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Assim também vai ser a manifestação do Filho do Homem na nuvem. Vai ser de repente, todo mundo comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e ele voltará. Como diz no versículo 27 e 28 de Lucas 17, Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra e ali aquela cidade foi destruída. O que fala isso? Isso fala de separação, livramento e juízo. Assim será a manifestação do Filho do Homem nos últimos tempos. Versículo 31 diz que não dará tempo de voltar em casa para consertar nada ou verificar nada. Não dá tempo de voltar atrás para colocar a vida em ordem. Por isso eu digo a você, coloque sua vida em ordem hoje, na posição hoje. Por quê? Porque Cristo vai se manifestar como ele se manifestou na terra, como o Espírito Santo está se manifestando hoje, naquele que deseja, naquele que o busca, naquele que quer. Jesus voltará nas nuvens do céu e vai se manifestar, e vai ser dia de grande surpresa. Não vai dar tempo de consertar ou verificar nada. Versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela vira uma estátua de sal ao olhar para trás, porque ela fica ainda presa às coisas desse mundo. Meu querido e minha querida, não fique presa às coisas desse mundo. Cristo irá se manifestar de uma maneira tremenda, e esse dia está chegando. Do versículo 33 ao 36 de Lucas 17, nos diz assim: quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á ou ganhá-la-á. E assim será. Um será tomado, outro será deixado. Será um tempo de separação, um tempo de justiça de Deus. Então é tempo de nós já começarmos a colocar as coisas em ordem. Se eu soubesse que eu iria viajar amanhã, eu já ia começar a arrumar minha mala hoje. E eu te convido, prepara a sua bagagem para o céu, porque Jesus está para se manifestar nas nuvens de glória. E hoje, o Espírito de Deus, como se manifestou a Samuel, naquele tempo de silêncio profético, de falta de visão, o Espírito Santo está se manifestando hoje para quem o busca, para quem o quer, para preparar a nossa bagagem para o céu. Louvado seja Deus.
João Batista deixa bem claro que a sua função e missão aqui na terra era proclamar Jesus. Ele disse em João 1,31: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso batizando com água. João 3,21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que você, como João Batista, possa manifestar Cristo ao mundo através da sua vida de obediência, se preparando para a grande manifestação de Cristo, do Filho do Homem, em glória nas nuvens, quando Ele voltar. É tempo de nós vivermos a manifestação de Deus, a manifestação de Deus. Romanos 1, 18 e 19 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não o manifestou. Então, do céu vai se manifestar a ira de Deus. Queridos, em nome de Jesus, viva hoje a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Peça para Ele: Senhor, se manifeste em mim e através de mim, para que quando o Filho do Homem, Jesus, se manifestar na nuvem de glória, eu esteja pronto. Eu preciso estar pronto para meus olhos o contemplar e relatar como João: eu estou falando do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti me tocar. Tem experiência com Jesus. Tem experiência com Jesus através do Espírito de Deus. Tem experiência. Fale do que você tem experiência. Fale do que você tenha experiência. Você precisa ter experiência, né? João Batista, ele diz: eu estava falando do que eu não conhecia, até que ele veio a mim. Até que ele veio a mim. E ele pôde então o batizar. Ele diz: eu batizo com água, mas aquele que virá vai batizar com o Espírito. Até que ele chega até João. Queridos, você precisa ter uma profundidade com Cristo, o conhecer na intimidade, na profundidade. Mergulha nele, mergulha na palavra. Diga: Espírito Santo, me ajude a conhecer mais de Cristo. Eu preciso ter intimidade com Cristo. Eu preciso que ele se manifeste a mim, para que ele se manifeste através